Eu nunca imaginei que a traição pudesse doer tanto, como uma faca cravada no peito, girando devagar. Quando descobri que Constança, minha esposa, estava apaixonada por outro, o mundo desabou. Mas o pior. O cara era o meu melhor amigo, Diogo. A raiva queimava, mas a ideia de vingança, essa veio como um sussurro frio, prometendo alívio. Eu sou Luís, 42 anos, contador em uma firma de médio porte em Lisboa. Minha vida era comum, mas feliz, uma casa confortável no bairro Alto, fins de semana com Constança passeando na Marginal, jantares com amigos. Diogo era um desses amigos. Ele era o tipo de cara que todo mundo admirava, charmoso, falante, sempre com uma ideia brilhante. Trabalhava como consultor financeiro, e eu confiava nele. Confiava tanto que, quando ele propôs um investimento imperdível, há 2 anos, nem pestanejei. Constança também adorava as ideias dele. Talvez demais. Descobri o caso por acidente. Um dia, esqueci meu celular em casa e voltei para buscá-lo. Era meio da tarde, e Constança deveria estar no ateliê dela, pintando. Mas lá estava ela, na nossa sala, rindo ao telefone. Diogo, para com isso, ele pode chegar a qualquer hora, ela disse, com aquela risada que eu não ouvia fazia meses. Meu coração parou. Fiquei parado na porta, ouvindo. Cada palavra confirmava o que eu não queria acreditar, eles estavam juntos. Não sei como não entrei ali e quebrei tudo. Nos dias seguintes, fingi que nada tinha mudado. Beijava Constança de manhã, ia para o trabalho, sorria nas reuniões. Mas por dentro, eu estava destruído. A traição deles não era só um caso, era uma traição dupla, porque Diogo sabia tudo sobre mim. Ele sabia dos meus medos, dos meus sonhos, da minha confiança cega. E usou isso contra mim. A ideia da vingança nasceu numa noite em que não conseguia dormir. Eu queria que eles sentissem o que eu sentia, a humilhação, a perda, o vazio. Mas não seria com gritos ou violência. Não. Eu seria mais esperto. Diogo sempre se gabava de seus investimentos, de como ele fazia dinheiro do nada. E Constança, fascinada por ele, acreditava em cada palavra. Foi aí que o plano começou a tomar forma. Eu ia usar a ganância deles contra eles mesmos. Comecei devagar. Durante o jantar, comentei casualmente sobre um novo projeto que Diogo tinha mencionado no trabalho. Ele disse que é algo grande, Constança. Uma oportunidade única. Talvez a gente devesse considerar investir mais. Ela mordeu a isca. Seus olhos brilharam, e ela perguntou, você acha que é seguro? Eu sorri, aquele sorriso que escondia a tempestade dentro de mim. Se é com o Diogo, é garantido. Eu sabia que Diogo estava envolvido com uma empresa nova, a Solaris Investimentos. Ele falava sobre ela o tempo todo, dizendo que era o futuro do mercado imobiliário. Eu fiz minha lição de casa, pesquisei a empresa, li relatórios, conversei com colegas do mercado. A Solaris era uma casa de cartas, construída sobre promessas frágeis e números inflados. Mas Diogo, com seu charme, conseguia convencer qualquer um. Inclusive a Constança. Convenci Constança a investir uma parte das nossas economias. É só o começo, eu disse. Se der certo, a gente pode colocar mais. Ela confiava em mim, ou pelo menos no que eu dizia sobre Diogo. Fui até o escritório dele, fingindo entusiasmo, e disse que queria entrar no jogo. Ele ficou radiante. Luís, meu amigo, você não vai se arrepender. Isso vai mudar sua vida. Eu só assenti, segurando a raiva. O primeiro investimento foi de 20.000 euros. Não era pouco, mas também não era tudo o que tínhamos. Queria que eles se sentissem confiantes. Constança estava empolgada, falando sobre como finalmente poderíamos reformar a casa ou viajar para a Itália. Diogo, por sua vez, me enchia de relatórios falsos, gráficos coloridos que prometiam lucros astronômicos. Eu fingia acreditar, enquanto plantava a semente da ganância. A raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Eu sentia isso todos os dias, mas mantinha o controle. Cada sorriso forçado para Constança, cada aperto de mão com Diogo, era um passo no meu plano. Eu queria que eles caíssem, mas não podia parecer que era minha culpa. Tudo tinha que parecer natural, como se o destino tivesse decidido por mim. Constança começou a pressionar para investir mais. O Diogo disse que a Solaris está prestes a fechar um contrato com uma construtora enorme. Se a gente entrar agora, Luís, podemos triplicar o dinheiro. Eu fingi hesitar, só para ela insistir mais. Você tem certeza? É o nosso futuro, amor. Amor. Aquela palavra soava tão falsa agora. Mas eu concordei, dizendo que confiava no instinto dela. Fomos ao banco e transferimos mais 50.000 euros.
Era quase tudo o que tínhamos guardado para uma emergência. Constança estava eufórica, já sonhando com uma casa nova. Eu a deixei sonhar. Enquanto isso, continuei pesquisando a Solaris. Descobri que a empresa estava endividada, que os grandes contratos eram apenas boatos. Diogo, no entanto, continuava vendendo a ideia de sucesso. Ele até me convidou para um jantar com outros investidores, uma noite cheia de champanhe e promessas. No jantar, conheci Mariana, uma advogada que trabalhava para a Solaris. Ela era jovem, confiante, mas havia algo nos olhos dela, uma tensão, como se soubesse mais do que dizia. Durante a conversa, ela deixou escapar que a empresa estava enfrentando alguns desafios. Fui gentil, puxei papo, e aos poucos ela revelou que a Solaris dependia de novos investidores para pagar os antigos. Um esquema clássico. Eu tinha o que precisava. Voltei para casa e plantei mais uma semente. Disse a Constança que Mariana tinha-me contado sobre um fundo especial da Solaris, exclusivo para investidores de confiança. É arriscado, mas o retorno pode ser de 500%, inventei. Os olhos dela brilharam de novo. Você acha que a gente deve tentar? Eu suspirei, como se estivesse dividido. Se o Diogo está dentro, deve ser bom. Ele nunca nos deixaria na mão, né? Ela concordou, cega pela confiança nele. Convencê-la a vender nossa casa foi mais fácil do que imaginei. Disse que era temporário, que o lucro do investimento nos permitiria comprar algo melhor. Assinamos os papéis, e o dinheiro da venda, 200 mil euros, foi direto para a Solaris. Diogo, é claro, ficou extasiado. Luís, você é um gênio. Vamos ficar ricos. Eu só sorria, sabendo que ele estava cavando a própria cova. Enquanto isso, eu guardava tudo, e-mails, recibos, contratos. Sabia que, quando a Solaris desmoronasse, eu precisaria provar que não tinha culpa. Fui ao banco e abri uma conta secreta, onde guardei uma pequena reserva, uns 10 mil euros que Constança não sabia. Era meu plano B, caso tudo desse errado. Eu não era um monstro, só queria justiça. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Constança vivia ansiosa, esperando os lucros. Diogo nos enchia de relatórios falsos, mas eu via as rachaduras. A Solaris começou a atrasar pagamentos, e os investidores começaram a cobrar. Mariana, a advogada, sumiu do mapa. Rumores de falência começaram a circular. E eu? Eu assistia a tudo, fingindo preocupação, mas por dentro comemorava cada passo do colapso. O plano estava funcionando, mas o peso dele começava a me sufocar. Ver Constança tão empolgada com o futuro, sem saber que estava caminhando para o abismo, mexia comigo. Eu a amava, ou pelo menos amava quem ela tinha sido antes de Diogo. Mas a traição mudou tudo. Cada vez que ela falava dele, elogiando suas ideias, eu sentia a faca girar de novo. A Solaris começou a mostrar sinais claros de colapso. Recebíamos e-mails vagos, dizendo que os lucros estavam atrasados, mas garantidos. Diogo, sempre tão confiante, agora parecia nervoso. Eu o encontrei no café onde costumávamos conversar. Ele estava pálido, com olheiras. Luís, é só uma fase. A construtora vai assinar, e tudo vai se resolver. Eu assenti, fingindo apoio, mas já sabia a verdade, a construtora nunca existiu. Constança, por outro lado, ainda acreditava. Ela passava horas falando com Diogo, planejando o que fariam com o dinheiro. Luís, imagina a gente numa vila em Cascais, com vista para o mar. Eu sorria, mas por dentro pensava, você vai ver o mar, mas não do jeito que imagina. Eu me odiava por isso às vezes. Mas a raiva era mais forte. Decidi apertar o cerco. Falei com um velho amigo, Tomás, que trabalhava no jornal local. Disse que tinha informações sobre a Solaris e pedi que ele investigasse. Não mencionei Diogo diretamente, só dei algumas pistas. Tomás era esperto, não precisou de muito para começar a cavar. Uma semana depois, saiu uma matéria, Solaris Investimentos, promessas vãs ou esquema fraudulento. O artigo não acusava ninguém diretamente, mas era o suficiente para assustar os investidores. O pânico se espalhou. Constança ficou histérica. Luís, o que está acontecendo? O Diogo disse que é só uma má interpretação. Eu a abracei, fingindo consolar. Vamos esperar, amor. O Diogo sabe o que faz. Mas eu sabia que o fim estava próximo. Outros investidores começaram a exigir o dinheiro de volta, e a Solaris não tinha como pagar. Diogo sumiu por dias, deixando só mensagens automáticas. Foi aí que Constança começou a desmoronar. Ela chorava toda noite, preocupada com o nosso futuro. Luís, era tudo o que a gente tinha. Como vamos viver?
Eu me sentia um monstro, mas também sentia um alívio cruel. Ela estava sofrendo, e parte de mim achava que ela merecia. Ainda assim, eu precisava manter a fachada. Vamos resolver isso juntos, eu dizia, enquanto planejava meu próximo passo. Conversei com o advogado, Rafael, que conhecia de um projeto antigo. Expliquei a situação, sem mencionar o caso de Constança e Diogo. Disse que tínhamos investido tudo na Solaris e precisávamos de ajuda. Rafael confirmou o que eu já sabia, a empresa estava falida, e recuperar o dinheiro seria quase impossível. Mas ele sugeriu algo interessante: se você tiver provas de que foi enganado, pode processar o responsável. Aquilo era música para meus ouvidos. Reuni todos os documentos que tinha guardado, e-mails de Diogo, contratos, recibos. Entreguei tudo a Rafael, que começou a montar um caso contra a Solaris e, indiretamente, contra Diogo. Eu sabia que ele não tinha como escapar. A vingança estava tão perto que eu quase podia tocá-la. A queda da Solaris foi como assistir a um castelo de areia desmoronar com a maré. Uma semana após a matéria no jornal, a empresa declarou falência. Os investidores, em pânico, lotaram os escritórios, exigindo respostas. Diogo reapareceu, tentando acalmar a multidão com promessas vazias, mas ninguém mais acreditava nele. Constança estava devastada. Luís, como isso aconteceu? O Diogo jurou que era seguro. Eu a abracei, murmurando palavras de conforto, mas por dentro eu pensava: você escolheu confiar nele. O plano estava quase completo, mas eu precisava garantir que Diogo pagasse o preço. Rafael, meu advogado, entrou com uma ação coletiva contra a Solaris, com Diogo como um dos principais responsáveis. As provas que eu tinha fornecido, e-mails, relatórios falsos, promessas exageradas, eram suficientes para incriminá-lo. A polícia começou a investigar, e logo veio a notícia: Diogo foi preso por fraude. Constança ficou em choque. Ela passava os dias em silêncio, olhando pela janela do nosso apartamento alugado. Sem a casa, estávamos vivendo de favor num lugar pequeno, com móveis velhos e uma vista deprimente. Ela chorava às escondidas, achando que eu não via. Mas eu via tudo. E, embora doesse, eu sabia que era parte do preço que ela pagaria. Mas havia um problema: Constança ainda não sabia que eu tinha descoberto o caso. Eu precisava confrontá-la, mas não podia ser óbvio. Então, numa noite, enquanto tomávamos café, joguei a isca. Constança, o Diogo já te contou porque ele insistiu tanto para a gente investir. Ela ficou tensa, o copo tremendo na mão. O que você quer dizer, Luís? Eu suspirei, como se doesse falar. Eu sei de tudo. Do caso. Dos telefonemas. De como você confiava mais nele do que em mim. Ela desabou. Chorou, pediu desculpas, disse que foi um erro, que estava confusa. Eu te amo, Luís, juro que te amo. Mas as palavras não tinham mais peso. Eu a ouvi, mas meu coração estava fechado. Disse que precisava de tempo, que talvez pudéssemos superar. Mas era mentira. Eu já tinha decidido, ela iria embora, mas só depois de sentir o peso total da traição. Enquanto isso, o processo contra Diogo avançava. Rafael me disse que ele provavelmente enfrentaria anos de prisão. A Solaris tinha enganado dezenas de pessoas, e o prejuízo total passava de milhões. Eu me certifiquei de que meu nome não aparecesse como algo além de vítima. Ninguém suspeitava que eu tinha orquestrado a queda. Mas a vingança tem um preço. Eu me sentia vazio. O plano tinha dado certo, mas eu não sentia alegria, só um alívio frio. Constança estava destruída, Diogo estava acabado, mas e eu? O que sobrava? Foi aí que comecei a planejar minha saída. Não podia ficar naquele apartamento, naquela cidade, naquela vida. A verdade é que a vingança não conserta o que foi quebrado. Eu tinha destruído Diogo e abalado Constança, mas ainda carregava um buraco no peito. Cada dia ao lado dela era um lembrete do que perdemos, não só o dinheiro, mas a confiança, o amor, a vida que tínhamos. Eu precisava seguir em frente, mas antes, precisava encerrar essa história. Confrontar Constança foi o mais difícil. Depois daquela noite em que revelei que sabia do caso, ela mudou. Ficava calada, evitava meu olhar. Eu sabia que ela estava dividida entre a culpa e o apego por Diogo. Uma parte dela ainda queria acreditar que ele era a vítima, que tudo tinha sido um mal-entendido. Então, decidi dar o golpe final. Fui até Rafael e pedi que ele vazasse alguns documentos do processo para Constança. E-mails onde Diogo admitia que usava investidores como nós para financiar seu estilo de vida. Não era difícil fabricar algo assim, eu conhecia o jeito dele de escrever. Rafael, sem saber dos meus motivos pessoais, concordou em enviar os papéis anonimamente.
Quando Constança os recebeu, foi o fim. Ela leu tudo, chorando, e finalmente entendeu quem Diogo realmente era. Luís, como eu fui tão cega, ela perguntou, com a voz quebrada. Eu não respondi. Só a deixei sentir o peso da verdade. Dias depois, ela anunciou que iria embora. Disse que precisava de espaço, que ia ficar com a irmã em Coimbra. Não era exatamente um divórcio, mas era o fim. Ela pegou suas coisas, deixou um bilhete pedindo desculpas e partiu. Eu não a impedi. Era o que eu queria. Com Constança fora, comecei a reconstruir minha vida. Primeiro, o trabalho. Eu estava cansado da firma onde trabalhava, das mesmas reuniões, dos mesmos rostos. Conversei com um velho colega, André, que tinha aberto uma consultoria em Porto. Ele me ofereceu uma vaga como gerente financeiro. Era um recomeço, com um salário melhor e a chance de deixar Lisboa para trás. Mudei-me para o Porto um mês depois. Aluguei um apartamento pequeno, mas com uma vista incrível para o Douro. O ar era diferente, mais leve. Comecei a trabalhar com André, e o novo ambiente me fez bem. Pela primeira vez em anos, senti que estava no controle. O dinheiro que guardei na conta secreta me ajudou a me estabelecer, e logo comecei a economizar de novo. Mas a solidão ainda pesava. À noite, quando o silêncio tomava conta, eu pensava em Constança. Não sentia raiva, só uma tristeza profunda. Eu tinha vencido, mas a que custo? Ainda assim, sabia que não podia voltar atrás. A vingança tinha sido minha escolha, e agora eu precisava viver com ela. O Porto me acolheu como um amigo que não via há anos. A cidade tinha uma energia diferente, menos caótica que Lisboa, mais acolhedora. Meu novo trabalho com André era desafiador, mas gratificante. Eu finalmente sentia que estava construindo algo, não só para mim, mas para o futuro. A vingança tinha-me libertado, mas também me ensinado que a vida segue, com ou sem cicatrizes. No escritório, conheci Clara, uma analista financeira que trabalhava na equipe. Ela era inteligente, direta, com um senso de humor que me fazia rir como não ria há anos. Não havia nada romântico, pelo menos não no começo, mas a amizade dela me ajudou a enxergar que eu ainda podia confiar nas pessoas. Clara me apresentou a um grupo de amigos que se reunia para jantares, caminhadas, conversas. Aos poucos, comecei a me sentir em casa. Enquanto isso, as notícias sobre Diogo continuavam chegando. Ele foi condenado a 5 anos de prisão por fraude. A Solaris foi dissolvida, e os investidores, incluindo eu, nunca recuperaram o dinheiro. Mas eu não me importava. O que importava era que Diogo tinha perdido tudo, a reputação, a liberdade, o charme que o sustentava. Constança, pelo que soube, ainda estava em Coimbra, tentando se reerguer. Parte de mim desejava que ela encontrasse paz, mas outra parte não se importava mais. Eu comecei a investir em mim mesmo. Fiz cursos de gestão, aprendi sobre novos mercados, comecei a correr às margens do Douro. O Luís que planejou a vingança parecia distante, como se fosse outra pessoa. Eu não me orgulhava do que fiz, mas também não me arrependia. Era o que precisava ser feito. Um dia, recebi uma ligação de Tomás, o jornalista. Ele queria saber como eu estava, se tinha superado o desastre da Solaris. Contei sobre minha nova vida, sem entrar em detalhes. Ele riu e disse: "Você é um sobrevivente, Luís." Talvez ele estivesse certo. Mas, mais do que sobreviver, eu estava vivendo de novo. 2 anos depois, minha vida era outra. O Porto se tornou meu lar, e o trabalho com André floresceu. Nossa consultoria cresceu, e eu me tornei sócio. Compramos um escritório maior, com vista para a Ribeira, e eu finalmente comprei um apartamento próprio, com um terraço onde podia tomar café vendo o sol nascer. A vingança, que antes consumia meus pensamentos, agora era só uma memória distante. Clara se tornou mais do que uma amiga. Não foi algo que planejei, mas aconteceu. Um jantar, uma conversa longa, um beijo que parecia certo. Ela sabia do meu passado, da traição, da Solaris, mas nunca me julgou. Com ela, aprendi a confiar de novo, a deixar o passado para trás. Não era amor como o que senti por Constança, mas era real, leve, sem segredos. Constança, pelo que soube, seguiu em frente. Ela abriu um pequeno ateliê em Coimbra, vendendo suas pinturas. Não nos falamos mais, mas não guardo rancor. A vingança me deu o que eu queria, justiça. Mas também me ensinou que a verdadeira vitória é reconstruir, não destruir. Hoje, quando olho para trás, vejo que o Luís de antes morreu em algum momento entre a traição e a vingança. O Luís de agora é mais forte, mais sábio, talvez até mais humano. O Porto me deu um recomeço, e eu agarrei essa chance com tudo o que tinha. A vida, afinal,
É sobre isso: cair, levantar e seguir em frente.